Olá a todos, eu sou Andréa Janer, cofundadora da Oxygen, que é uma plataforma de conteúdo em inovação. Fiquei muito feliz com esse convite para participar do CONAD, não só pela sua importância aí no cenário do design brasileiro, mas especialmente pelo tema desse ano, que é ressignificar, que é uma das áreas de trabalho da Oxygen e uma das minhas paixões, né, que é estudar tendências de comportamento e consumo. Hoje eu vim trazer para a nossa conversa algumas ideias, alguns insights que podem ajudar vocês, espero, a desvendar o que nos espera aí depois desse evento totalmente sem precedentes aí, que é essa pandemia do coronavírus. E para a gente entender o futuro, a gente precisa fazer uma rápida análise do passado. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu tenho uma apresentação para a gente ver e guiar aí a nossa conversa. A gente vai falar sobre o que é trabalhar e morar em 2020, esse ano tão cheio de emoções, né, para dizer o mínimo. A gente vai estudar aqui rapidamente, recapitular três grandes forças que impactaram a nossa vida na última década, né? São elas a tecnologia, a sustentabilidade e a economia do compartilhamento. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que, não dá para não falar da desmaterialização, que é um fenômeno chamado assim pelo Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity University, que fala que vários objetos que a gente usava no nosso dia a dia se tornaram intangíveis com o avanço da tecnologia, hoje em dia estão todos na nuvem. Né? Então, por exemplo, os CDs que a gente usava para ouvir música, hoje em dia a gente usa através do Spotify, a gente ouve, né, através do streaming do Spotify, a gente não precisa mais ter CD, né? Os DVDs que antigamente a gente tinha que ter aquelas estantes no home theater para guardar todos os DVDs, a gente não precisa mais. Hoje em dia a gente tem Netflix, tem Apple TV, tem Amazon Prime, tem vários serviços de streaming que substituíram aqueles DVDs, né? Livros também. Hoje, com o Kindle, a gente consegue ler um livro não só no equipamento do Kindle, mas no aplicativo que a gente pode baixar no tablet. Então, você também não precisa mais ter em casa tantos livros como a gente tinha antigamente, né? Aquele cômodo que era a biblioteca nas nossas casas, né? Os próprios escritórios mudaram, né? Os escritórios nas casas eram os lugares onde a gente guardava documentos, papeladas, né? Coisas importantes, né? Tudo bem que essa da foto está muito bagunçada, mas hoje a gente não precisa de nada disso, a gente pode ter um escritório muito clean, muito limpo, né? Porque todos os nossos documentos, tudo que importa, a gente hoje em dia pode escanear, pode guardar na nuvem, e a gente não precisa nem ter uma impressora, né? Muitas pessoas já nem têm mais impressora em casa. Outra coisa que mudou nas casas, né, foi, por exemplo, o tamanho de uma cozinha, né? Hoje, com os aplicativos como Uber Eats, como Rappi, você consegue receber em casa uma refeição em menos de uma hora. Então, fez com que muita gente aderisse de verdade a esse tipo de serviço, né? Ou a outros tipos também, como o Shopper, como o Supermercado Now, que são aplicativos que permitem que você faça compras e receba tudo em casa, e também de uma forma muito rápida, você não precisa mais ter tanto espaço para guardar comidas e mantimentos em casa como a gente precisava antigamente, né? E também na revolução da comida, né, os congelados melhoraram muito. A gente hoje em dia tem soluções congeladas com muito sabor, com muita qualidade, né, como a Live Up, que simplificaram muito o fazer a refeição, né, o cozinhar, né, ficou muito mais simples e muito mais fácil. Com isso, as cozinhas também puderam ficar muito mais práticas e muito menores, né? Então, essas são as forças da desmaterialização que marcaram aí, né, a nossa última década. A segunda delas é a sustentabilidade. A gente não pode negar que nos últimos anos aí esse assunto virou mainstream, foi um assunto que tomou conta, né, das conversas, das pautas, né? E a gente viu grandes marcas embarcando nisso com iniciativas muito concretas, como foi o caso da IKEA, por exemplo, a sueca, fabricante de móveis, né, de varejo, que agora está experimentando com aluguel de imóveis. Eles estão começando por alguns países, né? A Suíça foi o primeiro país que implantou isso, e eles estão usando estão fazendo testes com algumas categorias de imóveis, principalmente aqueles móveis que têm uso temporário, como por exemplo berços, trocadores, né? Que são coisas que a gente não precisaria comprar, basta alugar, usar
e depois devolver. A IKEA recondiciona o móvel e pode alugar para outra pessoa, né? No Brasil, a gente já tem iniciativas como Bossa Nossa Casa, que é uma plataforma de curadoria de móveis usados e móveis de design, que você pode encontrar peças raríssimas, peças belíssimas, em ótimo estado, sem precisar comprar uma coisa nova, sem precisar fazer com que a indústria fabrique peças novas, né? Com isso, a gente viu também a tendência do minimalismo, né? As pessoas de uns anos para cá começaram, porque a gente pôde guardar na nuvem tudo que a gente tinha antigamente de objetos, né? A gente viu a desmaterialização permitiu o minimalismo, ou seja, móveis mais clean, mais leves, né? Casas mais essenciais, com poucos objetos, né? Com uma estética um pouco mais limpa, né? E a gente viu isso realmente virar uma tendência, por exemplo, com o crescimento espantoso da Muji nos últimos anos. É uma marca que já existe há muitas décadas, mas de uns anos para cá, realmente ela cresceu de forma impressionante, né? A ponto de ter, por exemplo, a casa pré-fabricada Muji, que virou objeto de desejo de muita gente, com suas linhas essenciais, retas, limpas, né? Materiais de origem natural. E até o Muji Hotel, que eu tive a oportunidade de conhecer. Ano passado eu fui à China e fui em Shenzhen e fiz questão de conhecer o hotel, que realmente tem bem esse espírito essencial da Muji, né? Dentro ainda dessa onda, a Marie Kondo, que foi responsável por um verdadeiro fenômeno cultural, né, em que as pessoas passaram a declutter as suas casas, né, tirar o excesso de objetos, excesso de coisas desnecessárias que eram guardadas muitas vezes sem muito critério, né? Então ela desenvolveu aquele método que virou livro, depois virou série do Netflix e tá aí. Hoje em dia ela é dona de um império, né? E foi responsável realmente por uma mudança de comportamento grande aí das pessoas, principalmente nos Estados Unidos, onde as pessoas acumulavam tanto, né? As tiny houses também vieram nessa onda do minimalismo, as casinhas, né, que quase que são as casinhas de boneca para adultos, que é um fenômeno ainda bem periférico, mas que já desperta o desejo de muita gente de morar em coisas menores, né, coisas mais essenciais, né, mais simples e só com realmente o necessário para viver. A terceira onda que impactou a última década, eu acho que não tem como evitar de falar da economia do compartilhamento, né? Que permitiu realmente uma mudança do mindset de posse para o mindset de acesso, né? A gente não precisa mais ser dono das coisas, né? Isso veio com força, por exemplo, com relação aos aplicativos de mobilidade, que permitiram que a gente consiga táxi, um carro, tudo de uma forma muito rápida através dos aplicativos, né? Muitas pessoas com isso acabaram vendendo seus carros, né? O jovem hoje nem tem mais o desejo de ter um carro, né? Deixou de ser um objeto de desejo, com, por exemplo, o surgimento de empresas como a Turbin, que você pode alugar um carro por hora e você vai no estacionamento e destrava o carro pelo próprio aplicativo, então você não precisa nem ter uma interação com uma pessoa, como era o caso de antigamente quando a gente alugava carro. Né? Os patinetes, as bicicletas que estão aí como uma forma alternativa de transporte também que funciona muito, principalmente nas grandes cidades, né? E com isso a gente começa a questionar qual será o futuro das grandes garagens, dos estacionamentos, dos prédios corporativos, dos prédios residenciais, das próprias casas que deixavam uma parte importante do terreno para garagem, né? Isso tudo a gente começa a ver que vai mudar, né? Porque o jovem, principalmente os millennials, que é essa geração que tem aí entre 27, 28 e 40 anos mais ou menos, ele não tem mais esse desejo de investir no apartamento, na casa própria, no carro próprio, ele não tem mais esse sonho do bem de consumo durável, né? Hoje em dia ele quer gastar o dinheiro dele em experiências, em jantares, em viagens, né? E ele quer morar perto do trabalho. Então ele é quase um nômade, né? Ele não faz mais questão de nascer, crescer e morrer no mesmo bairro. Ele quer morar, ter essa mobilidade, né? E com isso surgem novas empresas e novas startups oferecendo, por exemplo, apartamentos mobiliados com o gosto, uma coisa muito contemporânea, um estilo muito contemporâneo, como a Landing, que é uma empresa americana que tem esses prédios em várias cidades americanas e você paga um membership, né? E você passa depois a poder usar e alugar os apartamentos, o serviço de concierge e tudo mais. Então é tudo que esse jovem precisa, ele não precisa se preocupar com nada, está tudo resolvido, né? Dentro desse conceito de compartilhamento e de assinatura, a gente tem muitas e muitas, são infinitas as possibilidades, né? Por exemplo, o Dacil é um serviço de aluguel de plantas,
que você assina e você recebe o tempo todo na sua casa novas plantas, você troca, e tudo isso por uma média de 30, US$ 35 por mês. Então, realmente é o acesso e não a posse, né, que é a grande onda, né, principalmente com os mais jovens. Isso são forças que vinham moldando a última década, que vinham impactando a forma como a gente vive, e de repente, no começo do ano, surgiu a Covid-19, né, e nos jogou nesse furacão aí que está sendo essa pandemia, né? E o que a gente pode esperar dos próximos meses? Acho que é muito difícil a gente arriscar previsões, né? Ainda está muito cedo, nós estamos ainda com aí 5 meses mais ou menos de pandemia, se a gente pensar em janeiro, fevereiro, quando isso começou globalmente, né? Saiu da China, foi para os Estados Unidos, para a Europa, depois para os Estados Unidos e depois chegou aqui na América do Sul. Então, não tem nem a pretensão aqui de ler o futuro e de entregar previsões assim muito concretas. A ideia mais é olhar alguns comportamentos, algumas mudanças de comportamento que a gente já consegue identificar, né? E que isso possa talvez guiar aí um pouco o trabalho de todo mundo aí nos próximos meses, né? Algumas coisas que a gente já consegue perceber que vieram para ficar, né? São elas o homeschooling, o home office, a vida no interior, as casas instagramáveis, a volta da TV, lares multigeracionais e casas inteligentes. Eu vou passar por cada uma, né? O homeschooling, talvez vocês que têm filhos em idade escolar já tenham percebido, né, que os colégios já estão entrando em contato com os pais, já desenhando seus planos aí para o segundo semestre. E muitos vão adotar modelos híbridos de educação, alternando dias na escola, né, com educação presencial e educação remota, né, que é uma coisa muito interessante, aí um modelo interessante para a gente acompanhar. O home office também acho que é outra tendência que veio para ficar. Algumas empresas também já começaram a se manifestar, né? Google, Facebook, aqui no Brasil a XP também, o Twitter, já adotando o modelo de home office eterno, né? Para quem quiser. E a gente tem que lembrar que home office não é para todo mundo, né? Acho que ele tem um componente geracional muito forte, né? Enquanto que para as pessoas mais velhas que têm filhos é um luxo poder trabalhar de casa e conseguir acompanhar, né, a vida escolar dos filhos, organizar a casa, para os milênios já não é ideal, né? Os milênios sentem falta da socialização e da conexão que só o escritório permite. Então a gente vai ver aí provavelmente essa flexibilização de acordo com geração, né? Eu acho que temos que esperar para ver, mas de qualquer maneira pensar que as casas vão precisar refletir essa adaptação que a gente vai ter que fazer, né? Outro movimento interessante, que é o da volta para a vida no interior, né? Eu acho que, principalmente com os baby boomers, de novo, aí o componente geracional, os baby boomers são as pessoas que têm mais de 50 anos, 50 e poucos anos, que já estão em outra fase da vida, já não tem mais filho em idade escolar, são pessoas, muitos baby boomers estão optando por morar em lugares mais tranquilos, agora que eles podem trabalhar remotamente, né? Ou muitos deles estão adotando as suas segundas casas, né? Casas de praia, casas de campo, como casas definitivas, né? Muita gente foi passar esse período da pandemia recluso numa segunda casa e percebeu que é uma alternativa muito boa para viver. Então, muitos foram para suas segundas casas e talvez não voltem para os grandes centros urbanos, né? Talvez isso seja uma tendência aí que venha para ficar. Outro aspecto interessante é que com todas essas Zoom calls, todas as lives, né, que a gente começou a fazer, muitas pessoas começaram a transpor para a sua vida residencial a história das casas instagramáveis, né? A gente viu esse conceito nos últimos anos com relação ao varejo, principalmente ao segmento de hospitalidade, né? A questão do Instagrammable place, você ter no seu restaurante, ou ter no seu hotel, ou na sua loja, um canto com muita personalidade para as pessoas tirarem foto e compartilharem aquilo nas redes, né? Isso virou uma forma até de construção de marca, né? Mas a gente está trazendo isso para as nossas casas, porque como a gente está ficando muito nesse mundo virtual, né? O que você tem no seu entorno, no seu fundo, passou a importar muito. Então as pessoas tem gente que está fazendo estúdio nas suas casas, né? Para poder ter um ambiente realmente bacana, para poder transmitir um pouco do seu estilo de vida, né? Nas suas interações virtuais. Outro tema interessante é a volta da TV, né? Nós ficamos muito em casa nesses últimos meses e houve um retorno, né, ao ambiente em que a família se reúne para assistir uma série, para assistir um filme, né? Porque a gente realmente está vivendo um momento que se chama de peak TV,
que é uma abundância de conteúdo de qualidade através dos diferentes serviços de streaming que a gente tem visto, né? Apple TV, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Prime, todas esses serviços novos que a gente tem visto, e o conteúdo é muito bom. Então as famílias estão voltando a se reunir em volta da TV para assistir juntas as coisas, e isso vai fazer com que a gente repense também a dinâmica da casa, de ter uma sala de TV, né? Acho que com a epidemia, a pandemia, a gente também viu algumas famílias voltando a morar juntas, ainda que por um período, né? Então a gente viu filhos que trouxeram seus pais para ficar um tempo junto, para, enfim, poder acompanhar a saúde, ou filhos que foram morar com seus pais durante a pandemia para otimizar os recursos, poder ter alguém para cuidar, para acompanhar. Então, eu acho que a gente tem que pensar também que a gente vai ver mais disso daqui para frente, sim, os lares multigeracionais. A gente tem que pensar nas questões de privacidade, de áreas de convivência e tudo mais, né? E por fim, não podemos deixar de mencionar também as casas conectadas, né? As casas inteligentes. A gente tem que pensar que em 2023 estima-se que vão existir cerca de 8 bilhões de assistentes de voz no mundo em uso, e que isso vai permitir, finalmente, que a automação das casas seja para todos, né? E não para uma camada muito privilegiada da população, que é o que existe hoje, né? A gente só consegue ter uma casa automatizada com um orçamento bem grande, né? Isso vai facilitar esse acesso para todo mundo. A gente tem que pensar também nesse recurso quando a gente pensa nas próximas casas. Acho que era isso que eu tinha para dividir com vocês. Espero que aí tenha algum insight que vocês possam aproveitar e inspirar vocês aí nesses projetos que eu tenho certeza que vocês estão desenvolvendo e vão desenvolver, porque a casa voltou a ser protagonista, né? Acho que essa é uma boa notícia para todo o setor, né? A casa da gente virou mais do que o nosso refúgio, né? Virou nosso abrigo, nossa proteção. Eu acho que isso é uma boa notícia para todos. Espero que vocês tenham tido algum insight, alguma inspiração que seja útil para vocês, para esse trabalho que vocês devem estar desenvolvendo, porque eu tenho certeza que muitos projetos virão, afinal de contas a casa voltou a ser protagonista, né, nessa pandemia. Acho que isso é uma ótima notícia para o setor como um todo, né? As pessoas se voltaram para suas casas e estão hoje em dia buscando transformar suas casas em lugares cada vez mais aconchegantes, mais seguros, mais inteligentes, e eu acho que isso vai gerar muito, muito trabalho para vocês todos e para todos os profissionais dessa área. Então, obrigada pela oportunidade, fiquem aí porque tem muito conteúdo bom ainda no CONAD, e espero que a gente se encontre em breve quando tudo isso passar. Obrigada, um beijo a todos.